Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Pois é, a gente está entrando agora numa nova etapa no nosso projeto Como Ler a Bíblia livro por livro, porque a gente está entrando no Novo Testamento. E Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Não é o primeiro livro a ser escrito, a gente vai olhar um pouco essa questão das datas nessa jornada. Mas é o primeiro livro na sequência do Novo Testamento. Bom, vem comigo pra gente olhar, já curte aí o vídeo para você continuar recebendo conteúdos bons assim. Bom, Evangelho de Mateus mostra Jesus como rei e o cumprimento das promessas de Deus. Lembra? O Messias estava sendo prometido há muitos anos, de muitas formas, por vários profetas. E agora ele chegou, Jesus, o rei. Então o autor é Mateus, que é também chamado de Levi, o publicano. A data aproximada seria 60 e 70 depois de Cristo. Esse é um dado importante, todos os evangelhos são escritos pós a morte de Cristo, né? São escritos posteriores, ou pelo menos a organização desses textos. E o público-alvo seria principalmente os judeus convertidos ao cristianismo, né? Mateus está olhando para o seu próprio povo. Bom, uma introdução geral ao livro de Mateus. Mateus escreve para mostrar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Lembra? Jesus é um nome próprio, uma variação do nome de Josué. Messias é um título daquele que viria a ser o Salvador, o enviado de Deus, o ungido. É o Messias, o Cristo também pode ser assim tido. A ênfase é o cumprimento das profecias e o reino dos céus. Mostra que Jesus é rei e mestre, com autoridade divina. E a estrutura é cuidadosamente organizada para ensinar e discipular a partir deste rei e deste reino. Vamos olhar para isso. Olha a estrutura de Mateus. A estrutura de Mateus, a maioria dos autores divide em 5, fazendo referência inclusive ao Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Então a primeira parte é o nascimento e o início do ministério de Jesus. A segunda parte são ensinos e milagres. A terceira parte é o envio dos discípulos. A quarta parte são mais ensinos sobre o reino, e aqui tem muitas parábolas sobre o reino de Deus. E a quinta parte, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, aquela última semana de vida de Jesus. Bom, qual é a mensagem central de Mateus? Ou do Evangelho de Mateus? Jesus é o Messias, o rei prometido que traz o reino de Deus, que cumpre a lei e os profetas. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. O reino é presente e futuro, porque ele é inaugurado por Jesus, mas ele não é consumado. Nós cremos que ele será consumado numa segunda vinda do Senhor. E há um chamado à justiça superior e à vida discipular nesse reino. A justiça superior por quê? Porque agora não trata-se mais da lei, mas sim de uma nova aliança. E aí a justiça dessa nova aliança é ainda superior à da lei. Bom, quais são as características literárias do livro? Ele é organizado em 5 grandes discursos, lembra? A organização de 5 pontos aí de Mateus? Lembra os 5 livros de Moisés, eu já citei isso. Então o Sermão do Monte é um discurso muito importante, Mateus 5, 6 e 7. Chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha. O discurso missionário, no capítulo 10. As parábolas do reino, no capítulo 13. Os ensinos sobre a vida comunitária, no capítulo 18. E o discurso escatológico, a fala sobre o final dos tempos, o julgamento final, o juízo de Deus, nos capítulos 24 e 25. Há um uso frequente de citações do Antigo Testamento e uma ênfase no ensino didático e na ética do reino de Deus. Então, as citações do Antigo Testamento são para fazer essa ponte do Jesus prometido, do Messias prometido, daquele que veio para cumprir as promessas, cumprir a lei, inclusive.
A teologia de Mateus. Bom, a cristologia de Mateus é que Jesus é o filho de Davi, o Messias, o filho de Deus. Essas são as referências cristológicas. O reino de Deus é um tema dominante. O governo soberano de Deus manifesto em Jesus. O discipulado, seguir a Cristo com fidelidade, com vida, com a prática cotidiana. E a igreja é a única vez que a palavra igreja aparece nos evangelhos. É justamente Mateus, no capítulo 16 e 18. Lembra? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, a expectativa do retorno glorioso desse rei. Alguns versículos-chave de Mateus. Quando ele diz, não vim abolir a lei, mas vim cumpri-la, no Sermão do Monte. Ou a confissão de Pedro, lá em Cesareia Marítima, em Cesareia de Filipe. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou ainda a chamada grande comissão de Mateus 28, finalzinho do livro. E de fazer discípulos de todas as nações. Bom, aplicações práticas do livro de Mateus. Viver sob o senhorio de Jesus como rei e mestre. Esse é o nosso desafio para a vida. Praticar a justiça do reino, que vai além da aparência, que vai além da lei, que mexe nas intenções do nosso coração. Ser um discípulo missionário, obedecer à grande comissão, participar desse movimento de espalhar a boa nova, a boa notícia do reino para o mundo. E reconhecer Jesus como um cumprimento dessa grande história divina de salvação. Palavras-chave: reino dos céus, Messias, justiça, discipulado, cumprimento. Conclusão: Mateus apresenta Jesus como Messias prometido e Rei universal. O reino de Deus se manifesta em palavras e ações de Jesus. A resposta adequada é a fé obediente e o discipulado fiel. E o Evangelho termina com a grande comissão, ou seja, a extensão desse reino para todas as nações, para todos os povos, para todas as etnias. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar, enviar esse conteúdo para os seus amigos. Fica com Deus.